Lucas capítulo 24. Do verso 44, do verso 36 ao 43. 36 ao 43. Lucas 24, 36 a 43. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Nós estamos vivendo uma época de muita informação, mas muita superficialidade. Tem um texto muito interessante de um teólogo já falecido, em que ele trata a nossa relação com Deus através da arquitetura de uma casa. E ele diz que os nossos relacionamentos, eles também devem ser observados nessa mesma perspectiva. Ele diz que pessoas que nós não temos muita intimidade, nós recebemos na nossa sala de visitas. E ele diz, aí na sala de visitas tudo está arrumado, tudo está organizado. A sala de visitas é o lugar onde tudo é politicamente, correto, ninguém questiona absolutamente nada. E ele diz, ali a sala de visitas é esse ambiente, onde você chega e tem uma formalidade a ser cumprida, que parece intimidade, mas que não é. Aí ele diz, mas com o passar do tempo, se você se torna realmente amigo, aí você avança para a cozinha. E ele diz que os verdadeiros amigos a gente recebe na cozinha. E a cozinha é uma bagunça, Cozinha, as coisas tropeçam, caem as pessoas, e ali faz tudo parte, e a pessoa ajuda a arrumar, ajuda a limpar, e não sei o quê. Ele diz, é na cozinha que existe a intimidade. E é interessante porque, quando nós observamos o nosso momento, nós percebemos que as pessoas estão sendo convidadas para salas de visita, mas muito poucas pessoas estão sendo convidadas para a nossa cozinha. Esse texto aqui é um texto em que Jesus chama para a cozinha. Ele diz assim, vocês não estão acreditando que eu estou aqui ressurreto, na sala de visita da casa de vocês, então tem alguma coisa para comer? Vamos lá para a cozinha, porque eu quero entrar na intimidade da sua vida, e eu quero me revelar para vocês. E aí Cristo começa a se revelar como Cristo presente, o Cristo ressurreto que venceu a morte, e o Cristo que cumpriu tudo aquilo que a Escritura falava. Se você olhar o contexto desse texto, olha que interessante, presta atenção na sua Bíblia aí, você vai encontrar no capítulo 24, contexto imediato que a gente chama, do verso 13 em diante, mesmo capítulo 24, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, aparecendo para os discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos têm a mesma reação destes discípulos do texto que nós lemos. Eles não reconhecem a Jesus assim, de pronto, com toda a alegria, Os discípulos no caminho de Emaús têm uma caminhada sem nenhum tipo de reconhecimento. Os discípulos que andaram com Jesus têm uma caminhada, num determinado momento, do texto que nós lemos, com algum tipo de reconhecimento. Mas ambos precisam do mesmo remédio. Qual é o remédio? Do versículo 25 até o versículo 27, a experiência dos discípulos no caminho de Emaús só entende tudo o que está acontecendo a partir do momento em que Jesus Cristo passa a falar tudo o que os profetas haviam discorrido sobre ele. E começando o versículo 27, por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as
Escrituras. Quando você vai para o versículo 44, acontece a mesma coisa. Diz que Jesus, conversando com seus discípulos, depois de se revelar, diz: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Percebam que é uma repetição da conversa de Jesus com os discípulos, leva para a palavra, a aparição de Jesus aos discípulos leva para a palavra. E isso nos faz nos traz um convite, para reflexão. Só é possível entender a intimidade de Jesus Cristo conosco a partir da palavra. Sem palavra de Deus, a intimidade proposta na nossa espiritualidade pode ser uma grande armadilha. Pode ser uma armadilha emocional, que eu costumo chamar agora de a armadilha do Facebook. Você olha, parece uma coisa, mas não é. Preste bastante atenção, né? Em alguns casos não é Facebook, é fakebook, né? É tão falso que é fake, né? Fake é essa palavra em inglês para falso. O que é falso é fakebook. E Jesus Cristo diz assim: não julgue a sua espiritualidade pelas suas emoções, julgue pela palavra. Passe na palavra esta peneira. E a primeira característica desse Cristo que é vivo é ele dizer para todos nós a urgência da sua mensagem. Dá uma olhada no versículo 36. Falavam ainda essas coisas, o fato de que Jesus havia ressuscitado. E Jesus aparece no meio deles e diz: Pai, seja convosco. E diz o texto no versículo 37 que eles ficaram surpresos e atemorizados. Sentimentos que fazem parte da nossa relação com Jesus Cristo. A urgência da mensagem impacta a nossa relação espiritual com Jesus. E aí nós deixamos de lado todas as falsas informações e nos descobrimos com Deus, que é aquele que deseja se revelar na nossa intimidade, na intimidade da nossa caminhada. Ele quer dizer: a minha caminhada com você é prioridade, é urgente na sua agenda. Eu não quero que você me coloque em segundo lugar. A mensagem de Jesus Cristo é clara, nasce da palavra, passa pelos nossos sentimentos e se estabelece como prioridade. Jesus Cristo diz assim: eu quero ser a prioridade. Não se perca com outras notícias. Eu sou a prioridade. O resto vem depois. Ele já havia dito isso no Evangelho de Mateus, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aquele contexto é o que? É a preocupação com a comida, com a bebida, com o trabalho, com o plano de saúde, qualquer outra coisa. Ele diz: busque primeiro, estabeleça como prioridade a sua relação comigo, depois o resto virá a reboque. Interessante o versículo 38. O versículo 38 diz que a segunda característica desse Cristo que se revela na urgência de uma mensagem e que é prioridade para nós, é o fato de que ele faz uma análise profunda sobre nós. Jesus Cristo diz assim: olha, eu quero me relacionar com você, a nossa caminhada é prioritária, preste atenção, eu tenho que ser aquilo que na sua agenda o que há de mais importante, mas eu tenho também uma opinião sobre você. Aí você olha o versículo 38 e diz o versículo 38 o seguinte: mas ele lhes disse: por que estáis perturbado e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus Cristo sabe quando nós estamos perturbados e Jesus Cristo sabe quando estamos em dúvida. Ele sabe. Ele conhece. Ele diz: quando você estabelece uma relação comigo prioritária, quando a sua relação comigo nasce da palavra, se preocupa com a palavra, eu quero dizer uma coisa para você: eu sei o que passa no seu coração, e eu me importo a ponto de responder aquilo que está te perturbando. É fantástico isso. O Deus que para e diz assim: o que está te perturbando? E para te responder.
O que está gerando dúvida no seu coração? Ele para responder. Imagine isso. Se passar aqui nós temos agora aqui no Rio de Janeiro aquela linha verde, passam as autoridades, né? As autoridades, elas passam com batedores, vem aquelas motos, né? Né? E todo o Rio de Janeiro para, e as autoridades passam nos seus carros blindados, né? Eles sequer olham para nós. Eles não querem discutir as nossas prioridades. Eles não querem tratar dos nossos relacionamentos, das nossas dúvidas, das nossas perturbações. É óbvio, eles não têm tempo para isso. São pessoas. Seria impossível qualquer autoridade parar para ouvir um por um, questionamento por questionamento, dúvida por dúvida, perturbação por perturbação. Ninguém vai cobrar isso deles nunca, isso é insano. Mas quando nós falamos do Deus onipresente, que está em todos os lugares, onipotente, que pode todas as coisas, onisciente, que conhece tudo, todos nós aqui podemos orar a um só tempo, e Ele é capaz de ouvir cada uma das nossas orações, sabendo o sentimento de cada um, e responder a cada um individualmente. Por isso Ele é Deus, não é uma autoridade humana qualquer. Por isso Ele é Deus. Isso é fantástico. Algumas vezes, algumas não, muitas vezes, voando, né, nessas viagens aí de avião, eu fico olhando às vezes as cidadezinhas pequenininhas lá embaixo, e eu olho e penso, Deus está ouvindo nesse momento as orações que estão saindo lá daquela cidade, uma por uma, que Deus grandioso é o nosso, e Ele responde a cada uma daquelas orações. É algo espetacular. Jesus Cristo diz, eu estou vendo a perturbação no coração de vocês, eu estou vendo que vocês estão em dúvidas, e o que Ele faz? Versículo 39 a 40, Jesus responde de tal maneira que não haja dúvida alguma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, a fé no nosso coração não pode gerar dúvida, porque aquilo que gera dúvida não é produtivo. Fé é fé, certeza. Olha o que Jesus diz no verso 39 e 40, Ele diz, olha as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu mesmo, apalpai, verificai, porque o Espírito não tem ossos, nem carne, como vedes que eu. Observe bem, Jesus diz assim, eu vou descer a explicação mais simples do Evangelho. Jesus não montou assim uma linha de raciocínio muito elaborada. Vocês estão em dúvida se eu sou um espírito ou ressuscitado mesmo? Toca aqui, carne e osso. A resposta é simples. Jesus não é complicado. As pessoas é que complicam Jesus. Jesus é extremamente relacional e simples nas suas respostas. As respostas de Jesus são sim, sim, não, não. Ele não complica, Ele se revela, e todas as dúvidas vão embora. E aí nós observamos um povo que está feliz, porque essa quarta característica que Cristo Jesus coloca no nosso coração. Olha o verso 41, então, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse, tem aqui alguma coisa que comer. A resposta que Jesus dá ao coração e à dúvida dos discípulos, gerou neles um segundo momento. Se o primeiro é de perturbação, se o primeiro é de dúvida, depois da resposta de Cristo Jesus, o segundo momento deles é de admiração e de alegria. De admiração e de alegria, é um outro momento. Respeitado por Cristo da mesma forma, um outro momento que faz parte da nossa história. Quando o João Marcos saiu lá no portão do aeroporto, depois de um ano fora, o coração da mãe disse assim, é ele, não acredito, fala que você não falou isso, eu não acredito. Quando a gente está muito feliz é assim, a gente diz, eu não acredito, não é verdade? A gente não tem essa expressão, eu não acredito, me lembro o dia que eu falei, Cristiane, você quer casar comigo? Ela disse, sim, eu disse, eu não acredito, não é? É a alegria que toma conta do coração da gente.
Quando nós percebemos a resposta de Jesus Cristo de maneira clara, inequívoca, Ele vem, atende àquela questão mais simples do nosso coração, e nós olhamos e falamos: mas não é que Deus responde mesmo a oração? Que coisa incrível! E não é que Deus se importa comigo? Não é incrível isso? Não é que Deus olha para a minha pequenez e me atende? Eu vejo Ele abrindo portas, indicando o caminho, colocando pessoas, e nos fazendo caminhar juntos. É fantástico. Nós entregamos esses cartões, os e-books, e não é que o pessoal fez download? É admirável. Mais de 1000 pessoas fazendo download daquele cartão. Você entrega um cartãozinho despretensiosamente, um e-book, e não é que ele baixou o livro, e não é que aquele livro vai ser usado pelo Espírito Santo para tocar aquele coração, e não é que aquela vida vai converter, e não é que uma família vai se entregar a Cristo Jesus. Já pensou você entrando no céu, e Deus dizendo assim: vem aqui que eu vou te apresentar as pessoas que um dia você ajudou a levar o Evangelho para elas? Você vai ficar admirado de alegria. Essa é a resposta da oração de Jesus Cristo, isso que gera em nós. Versículo 41 ao 43. O temor e o medo deram lugar à alegria, e o mundo não pôde mais compreender que o cristão não tem medo de absolutamente nada. Tem uma frase muito interessante do Leon Morris, um comentarista, que ele diz assim: Mateus se preocupou com parábolas centralizadas no reino, enquanto que Lucas, quando escreveu o seu evangelho, se preocupou com pessoas, se preocupou com indivíduos, com histórias, e ele conta a história das pessoas. E o versículo 41 ao 43, nós percebemos que a quinta característica desse Cristo que é vivo é a vontade de Cristo de entrar na nossa cozinha. É a vontade que Cristo tem de estar conosco, não apenas na sala de visitas. Jesus quer chegar na nossa cozinha. Jesus quer entrar lá na nossa intimidade. Jesus quer cear conosco. O Apocalipse diz que Ele chega à porta, e se alguém ouve a sua voz e abre a porta, Ele entra e vem o quê? Cear conosco. A grande celebração da igreja é uma santa ceia com pão e vinho. É cozinha. É pão e vinho sentados à mesa com Cristo. E aí olha o versículo 41 a 43, e por não acreditarem, versículo 42 vai dizer, desculpem, final do versículo 41 vai dizer, que Jesus pergunta: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Um espírito não come, mas o homem ressuscitado come. Tem paladar, pode ser abraçado, reconhecido, você pode sentar e conversar com ele. A mensagem do cristianismo é a única mensagem da humanidade inteira que crê na ressurreição do corpo. É a única, à semelhança de Cristo Jesus. Nós não acreditamos em outra coisa senão na maravilhosa restauração da obra criada e dos relacionamentos perfeitos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. A ardente expectativa dessa vinda de Cristo Jesus, os corpos ressuscitados, onde não haverá mais morte, dor, separação, enfermidades, diferenças sociais, nada. Imaginaram que espetáculo, que santa ceia. Será que vai ter Coca-Cola lá? Só vai ter coisa boa. Só a ardente expectativa que aquece o nosso coração. Essa é a quinta característica do Cristo que é vivo, a vontade dele de se relacionar conosco. Ele diz: vinde, buscai, batei. Eu estou aqui para falar com vocês, para ouvir os seus questionamentos, seja de perturbação e de dúvida, onde trarei a resposta, seja de tamanha euforia, alegria, para celebrar com vocês. Isso é a ressurreição de Cristo Jesus. Isso é a ressurreição de Cristo Jesus. Mas a nossa sociedade superficial não chega e não alcança esse raciocínio. A nossa sociedade superficial aí fora não quer chegar à profundidade desse relacionamento. Ela prefere ficar
com o relacionamento preso à sala de estar. E Cristo quer nos conduzir a uma intimidade ainda maior. E ainda maior. Porque Ele quer chegar no silêncio do nosso quarto. Não apenas na sala, não apenas na cozinha, mas também no silêncio do nosso quarto. Quando trancada a porta, em oração, sozinho, Ele te escuta. Enxuga suas lágrimas, celebra suas vitórias, se alegra com você em todo o tempo. Tim Chester, num livro muito interessante que chama Com Cristo à Mesa, conta a história de um filho que ficou muito bem sucedido, ficou rico, mas o pai era muito simples. E aí ele pega o pai, provavelmente no dia dos pais, e leva ele no restaurante mais chique da cidade. E o pai, todo humilde, entra naquele restaurante com o filho, e o pai preocupado, senta-se à mesa, e quando o pai abre aquele cardápio do restaurante caríssimo, ele percebe que só havia ali alistado o nome dos pratos, mas não tinha nenhum preço na frente, só o nome dos pratos. O cardápio do filho tinha o nome dos pratos e o preço, mas o do pai não. O filho já havia preparado tudo para que o pai não precisasse pagar, nem se preocupar com o valor das coisas. Jesus Cristo, Filho, já pagou o preço. Ele se entregou na cruz por nós. Que grande amor. O santo se dando pelos pecadores, o Criador pelas criaturas, na cruz do Calvário. Nós não temos que pagar nada, já foi pago. Isso se chama graça. E o que Deus quer é sentar conosco, cear conosco, ouvir a nossa oração, falar através da palavra e dizer: eu quero andar com você. Será que essa mensagem é tão difícil assim de entender e de aceitar? Aonde essa sociedade se perdeu? Aonde? No seu pecado. Arrogância. Trancando a porta e dizendo: Pai, fica do lado de fora, porque quem vai dirigir a vida sou eu sozinho. Esse caminho é de morte. E o caminho de Cristo para nós é de vida, e vida eterna. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Eu queria te fazer um convite em oração. Chega de viver sozinho, meu irmão, minha irmã, de carregar esse fardo, essa sobrecarga. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele já pagou o preço. A única coisa que Ele quer de você é sua companhia, é caminhar ao lado dEle todos os dias, em oração, leitura da palavra, na alegria da comunhão, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Se você ainda não fez um compromisso com Cristo, faça hoje. Se você fez e está distante dele, refaça. Eu queria te convidar a um gesto de fé e de compromisso, porque Deus sonda mente e coração, e Ele está aqui. A palavra dele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, de maneira especial.
Se você quer fazer esse compromisso, aí mesmo onde você está, eu quero orar por você, especificamente por você. Eu queria te convidar a dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu queria que, mesmo com a cabeça baixada e dos olhos fechados, te perguntar se você deseja isso. Estenda a sua mão e eu quero orar por você daqui. Só levanta a sua mão que eu quero orar por você. E diga: Senhor, eu quero. Deus te abençoe. Eu quero que o Senhor entre na minha casa e na minha vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É um gesto entre você e Deus, não é entre eu e você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, pessoas amadas estenderam agora a sua mão na tua presença e o Senhor viu. Em nome de Jesus Cristo, nós como igreja pedimos que o Senhor vá para a cozinha desses corações e ceie com eles em nome de Jesus Cristo. De uma maneira, Senhor, tão evidente, que a alegria desta santa admiração inunde os seus corações. E eles possam, Senhor, com júbilo nos lábios, guardar em suas vidas o dia 14 de agosto de 2016, celebrando esse momento especial de comunhão contigo, o início dessa jornada para a glória do Senhor. E a nós como igreja, Senhor, continua caminhando conosco. Nós queremos dizer, ó Deus, que a nossa sala está aberta para o Senhor, a cozinha está aberta para o Senhor, o quarto está aberto para o Senhor. Tudo é teu, nossa casa, nossa vida, nossa história. E queremos te agradecer pelo preço pago na cruz, para que pudéssemos ter a liberdade de orar e o privilégio de ouvir a sua resposta. Oramos agradecidos pelo teu imenso amor e pedimos a tua bênção sobre nós e cada casa aqui representada, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.